Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Como passaram o dia? Como que estão passando esses dias? Tudo certinho aí? Vamos lá, não sei nem quantos dias aí já é dia de quarentena, isolamento, recolhimento, distanciamento social, né? Sabe? Aquela coisa, fica sempre aquele recado, se puder, fica em casa e quando for sair, mantenha o distanciamento social, tome todas as precauções, use máscara, use muito álcool gel. E vamos continuar aqui na nossa leitura do Minutos de Sabedoria hoje com a página 19, tá? Bem interessante aqui. Seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas recônditos, escondidos no âmago da alma? Mantenha-se sereno, você que já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Conserve seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. Então olha só que interessante, seja atencioso e compreensivo. Nós nesses dias aí, nessa nossa sociedade contemporânea, quantas vezes a gente deixa de ser atencioso com as pessoas, quantas vezes a gente não fala direito com as pessoas e vejam só o que acontece muito até mesmo. Nós vivemos nas redes sociais conectados, mas quantas são as vezes que a gente não responde aquela mensagem daquele amigo? Sabe, eu tenho um pensamento tanto pela minha questão espiritual como pela minha questão de jornalista. Uma pergunta merece uma resposta, uma mensagem merece um retorno. E quantas são as pessoas assim que a gente passa a mensagem e acaba não retornando, não falando, porque eu estava uma correria, que estava difícil. Acho que não, acho que é um pouco de atenção e um pouco de compreensão, de compreender, de entender. Se a pessoa procurou você, você tem que ser atenciosa. É a mesma coisa na rua, né? Quantas vezes assim que a gente não é atencioso, principalmente com aquele que teoricamente é um pouco menor que a gente. Se, vamos dizer assim, alguma autoridade, alguém de destaque procura, a gente fala na hora, a gente responde, sabe? Na hora que a gente dá aquele retorno, mas quando a pessoa é mais simples que nós, deixa para depois, né? Quantas vezes a gente faz isso? Então, seja atencioso e compreensivo. Quantas vezes a pessoa que vem falar com você traz problemas escondidos, né, no âmago da alma? Se a pessoa vem falar com você, vem falar com a gente, é porque ela está precisando. Tanto no dia a dia, como nesse caso aqui, nessa época que não existiam as redes sociais. Mas falar, mandar uma mensagem. A gente tem muita crítica, né? A gente critica muito a gente sempre fala as tias do WhatsApp, que mandam os bom dias, as correntes. O que custa responder? Me diga. O que custa responder? Dar um sinal assim que gostou daquilo, fazer um oi. Dá um oi. Eu vejo que tem muita gente que gosta disso e muita gente que diz que transforma o dia. Então façamos isso. Mantenha-se sereno, porque você já vislumbrou a luz do entendimento fraterno. Se a gente já compreendeu assim que a gente precisa viver em fraternidade, vamos fazer isso. Conserve o seu equilíbrio quando alguém se apresenta perturbado. Quantas vezes no mundo atual, a gente, essa dita correria que nós temos aqui, a gente cheio de coisa para fazer, cheio de mensagens para falar, responder no WhatsApp, mas o que a gente fala assim? A gente acaba falando muita coisa e não dizendo nada, né? Sabe? E aquela coisa eu vejo assim, as pessoas geralmente respondem somente aquilo que lhes convém, somente aquela pessoa que vai te dar algum retorno. E infelizmente o retorno muitas das vezes é só aquele retorno pecuniário, né? Assim, quando uma pessoa de certa forma vem atrás de um problema, vem trazer um problema para você, muitas vezes a gente não quer escutar, eu não quero entrar no problema dos outros. E muitas vezes nesse mundo conectado, as pessoas não têm um ombro amigo para falar, um ombro amigo para chorar. Então isso é muito importante. E olha só a última frase aqui da nossa mensagem. Seja atencioso e compreensivo. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde moral. A maioria de nós aqui no planeta Terra está doente. Vejam só o que está acontecendo agora na nossa sociedade contemporânea. Os conflitos, né? A beligerância, os conflitos assim ideológicos,
Agora, infelizmente, estamos vivendo esse, vamos dizer assim, esse retorno, né? Essas ideias racistas, né? Coisa feia, né? A gente está pensando assim, né? Então, o que acontece? O mundo está repleto de enfermos, não a maioria, todos nós, maioria não, todos nós somos doentes. Estamos aqui o quê? Para aprender e para curar essas nossas chagas que nós viemos aqui no mundo. Então, vamos fazer a nossa parte, né? Quando alguém chegar para conversar com a gente, ofereça atenção e carinho. Quando a gente receber uma mensagem também no WhatsApp, responda, sabe? Responda a tia que a gente critica, né? Ah, e a tia só fica me passando um bom dia. Fale um bom dia. Afinal de contas, o nosso dia tem 24 horas. A gente dorme 8, sobra quantas horas? 16 horas. Não custa nada, né? Parar um pouquinho para conversar com as pessoas. Que, nossa, o que eu conheço de gente que só responde quando tem interesse. Não vamos fazer assim, né? Vamos ser atenciosos e compreensivos. O mundo está repleto de enfermos e você tem saúde e moral para isso. Então vamos fazer a nossa parte. Se a gente já tem um pouquinho mais de conscientização, vamos trabalhar nisso, tá? Muito obrigado, que Deus nos abençoe, que Deus nos intua e que nós compreendamos essa intuição para seguir em frente e fazer a nossa parte. Muito obrigado, um abraço a todos vocês.